significa a privatização da saúde, da educação, o desmantelamento dos programas sociais. Nós ficamos, às vezes, estarrecidos, e também o debate da manhã demonstrou isso, quando a gente oscila um pouco nas pesquisas. O que nós temos que entender é que nós estamos vendo, de fato, um momento difícil de acirramento da conjuntura e de uma dificuldade imensa de nós dialogarmos com a sociedade brasileira. Isso nós não podemos negar. Mas não significa que nós não tenhamos as condições políticas construídas para que a gente leve essa campanha à vitória do presidente Lula. E aí eu quero só reforçar algumas questões. Primeiro, o Flávio Bolsonaro, ele vira o catalisador de um sentimento antissistema e ele rapidamente organiza a base política da direita, da ultradireita e dos fascistas no Brasil. Rapidamente ele organiza essa base social. E rapidamente, o que mostra um grau de organização que talvez a gente não tenha enfrentado até hoje uma eleição presidencial, rapidamente ele tem uma ofensiva jurídica e de redes sociais que nós nunca enfrentamos. Portanto, tem um esforço de construção de uma liderança política que é a essência da ultradireita fascista no Brasil. Existe um esforço para transformar essa liderança numa liderança palatável. A campanha das redes é a campanha do meu amigo Flávio. Agora, se nós ficarmos inertes, ele será o amigo Flávio, mas nós vamos dizer amigo de quem que ele é? Amigo daqueles que são contra o fim da jornada 6x1? Amigo daqueles que provocaram a maior reforma trabalhista que prejudicou os trabalhadores das últimas décadas? Amigo do mercado financeiro que é contra a reforma da renda? Amigo das elites que estão envolvidas nos escândalos do mercado financeiro, porque esses escândalos que estão aí, por mais que eles tenham uma ofensiva de rede para tentar colar em nós, esses escândalos não foram construídos por nós. Não foi no governo do presidente Lula que se construiu uma estrutura fraudulenta que colocou em risco o sistema financeiro brasileiro. O Flávio Bolsonaro, ele é a essência do pensamento fascista ultraconservador brasileiro. E se nós não falarmos isso para o povo brasileiro, ele será de fato o amigo Flávio. Ele será um candidato palatável, sem conteúdo, cria de uma estratégia de marketing. Mas nós não. Nós sabemos como é que a gente derrota fraude eleitoral. Nós sabemos como é que a gente derrota aqueles que querem demonstrar o que não são para enganar o povo brasileiro. Nós já vivenciamos isso em outros momentos da nossa história. Nós temos que ir para a ofensiva. Nós temos que mobilizar a nossa militância. Nós temos que mobilizar o nosso partido em cada estado. E nós temos que ter ofensiva assim de redes sociais, que eles estão com uma estrutura profissionalizada. Mas nenhuma estrutura profissionalizada, nenhum robô debate mais que o militante estimulado. Nenhum robô debate mais que o militante convencido. E nós temos que entender que nós vamos ganhar essas eleições na política. É no fim da reforma da jornada 6x1. Nós temos que ir para as ruas. Hein? O nosso 8 de março vai ser essencialmente as mulheres nas ruas pelo fim da jornada 6x1. Nós temos que ser o partido que tem que pôr nas ruas o debate da tarifa zero, o debate da reforma da renda, o debate da reforma política, e eu quero muito convocar nossa bancada nesse sentido. Ou o PT levanta a bandeira da reforma política, ou nós não seremos o partido do antissistema. Nós temos que continuar fazendo o debate da reforma da renda. Nós chegamos à isenção para quem ganha até 5 mil, e a desoneração para quem ganha até 7.300, mas nós queremos mais, nós queremos continuar reformando a renda. Talvez a sociedade brasileira não entenda o que seja transição energética. Não entenda o que seja urgência climática, mas entende o que é tragédia por conta da não existência da transição energética, por conta da gente não levar a sério a urgência climática. O PT tem que levantar a bandeira da transição energética. Nós temos que levantar a bandeira da segurança pública. Não pode ser uma bandeira da direita. Porque o trabalhador e a trabalhadora têm direito, sim, a segurança pública, tem o direito a financiar um celular e tem o direito ao celular, a trocar a televisão, micro-ondas e chegar em casa e está lá o micro-ondas, está lá
a sua televisão, o eletrodoméstico que financiou muitas vezes em mais de 20 parcelas. E nós temos que fazer o debate da reforma do judiciário, não da perspectiva da direita que quer enfraquecer o judiciário porque quer destruir a democracia, mas no sentido de fortalecer o judiciário, uma reforma que fortaleça o judiciário perante a sociedade. Por que nós não podemos levantar essa bandeira? Inclusive dialogando com as lideranças do Poder Judiciário. Porque é nítido o desgaste das nossas instituições. É nítido o desgaste do Congresso Nacional. Nós temos que enfrentar também, eu sei que não tem consenso entre nós, a questão das emendas. Não porque o parlamentar tem que deixar de ter emendas, mas claro que nós não podemos usurpar o poder do Executivo, colocando todo o poder de investimento na mão do Legislativo e esvaziando o poder do Executivo. Esse debate tem que ser feito. O Brasil não será um país justo se nós não universalizarmos a educação integral. O Brasil não será um país justo se nós universalizarmos o direito à creche. O PT tem que levantar essas bandeiras, porque só o PT pode de fato levantar e construir uma agenda de mudança da vida do povo brasileiro. E enfrentarmos o Flávio Bolsonaro no debate político, no posicionamento político. É só olhar a história, ele não nasceu da casca do ovo. Ele já tem décadas no Congresso Nacional. Vamos olhar cada votação que ele teve, os posicionamentos dele. Agora ele quer virar um copo vazio. Ele não é um copo vazio, porque ele é a herança do autoritarismo e do fascismo brasileiro. Ele é um espalhadeiro. Agora, se nós não falarmos, ninguém vai falar. E nós vamos deixar ele construir a imagem como se ele fosse o grande baluarte da defesa dos interesses da nossa população. E ele não é. Ele significa o fim da soberania brasileira, o Brasil submetido aos interesses da hegemonia americana, significa o aprofundamento da perda de direitos dos trabalhadores, significa a privatização da saúde, da educação, o desmantelamento dos programas sociais. Ele significa um Brasil de desigualdade, porque ele é herdeiro do Bolsonaro e nós vimos o que o Bolsonaro fez com o Brasil. Nós temos que fazer esse debate, nós temos que demarcar esse campo e nós temos que ir para as ruas convencer o povo brasileiro.